Minha, mas uma que meu avô costumava contar quando eu estava crescendo. Vivíamos no rural do Novo México. A terra se estende como uma tela de poeira e rocha. Nossa família ganhava a vida fazendo o trabalho que os outros não queriam fazer, cortando estradas, administrando ranchos, operando para empresas elétricas. Éramos as pessoas procuradas para trabalhos que realizam um forte físico e disposição para sujar as mãos. Meu avô, Dali, era um homem de todos os ofícios. Podia recuperar um motor quebrado, restaurar fios, caçar um cervo com facilidade. Ele era um verdadeiro homem do Renascimento e eu o admirava com uma mistura de espanto e reverência. Um verão, ele voltou para casa com uma história que me assombrava por anos a fio. Uma empresa de madeireira havia chegado à cidade da noite para o dia, como uma intimidade fantasmagórica. A coisa estranha era que não havia muito bosque por ali. Dali ficou curioso e se candidatou para ser motorista de caminhão para essa empresa. Para sua surpresa, o contrataram na hora, junto com alguns outros locais, para preencher os turnos noturnos. A empresa estava bem equipada, com equipamentos novos e uma equipe de homens que obviamente sabiam o que estavam fazendo. Mas havia algo estranho neles, algo que fazia a pele de Dali se arrepiar. Eles trabalhavam 24 horas por dia, sem parar, e ficariam na área por uma semana. O pagamento era incrivelmente alto, mas as horas eram estranhas e a atmosfera era tensa. Dali voltava para casa exausto, com os olhos fundos e o rosto abatido. Contava histórias sobre o acampamento de madeireiros, sobre os homens que trabalhavam lá e as ocorrências estranhas que aconteciam no meio da noite. Eu era jovem, mas podia sentir a inquietação em sua voz, como se algo estivesse apenas esperando além da borda da cidade, observando e esperando. Com o passar dos dias, as histórias de Dali se tornaram mais sombrias e sinistras. Ele falava de ruídos estranhos nas florestas, de luzes piscando na escuridão, de uma sensação inabalável de estar sendo presente. Eu não sabia o que pensar disso, mas sabia que meu avô não era de inventar histórias por diversão. Algo definitivamente estava errado. Eu poderia sentir isso em cada fibra do meu corpo. Meus pais, naturalmente, levaram essas conversas para outros cantos da casa. Eles não queriam que as crianças ouvissem toda aquela história maluca saindo do avô. Logo, aquela semana chegou ao fim, o tempo de Dali com os madeireiros acabou, suas histórias e seu comportamento ansioso desapareceram, e, na maior parte, eu esqueci aquele verão estranho, pelo menos até ficar mais velho. Devia ter uns 20 anos. Estava tomando uma cerveja com minha família quando alguém fez aquilo e fez tudo voltar à minha mente. Ei, você lembra daquele verão, Dali, quando trabalhou para os Homens de Preto? Ele riu, mas eu pude ver em seu rosto que ele também tinha algumas lembranças voltando. Fiz uma nota mental para tocar nesse assunto em particular, para ver se poderia obter uma história completa. E eu fiz. O avô estava quase ansioso para fazê-lo, mesmo que fosse só para tirá-la de sua mente, talvez para arquivá-la com alguém além de si mesmo. Quem sabe? Foi exatamente como ele explicou. Uma empresa de madeireira chegou à cidade, e o avô se candidatou novamente. Não havia floresta por aqui, pelo menos não para rendimentos reais de madeira, e esse foi o primeiro sinal de alerta. O cara com quem ele se candidatou claramente não trabalhou para um serralheiro de madeira de qualquer tipo. Cabelo cortado bem curto, terno preto, extremamente em forma por baixo das roupas. Ele parecia militar, claramente, mas o avô achou que isso se desviava do fato de que ex-militares arranjavam outros empregos o tempo todo. Não era um grande problema. Então ele viu o equipamento. No dia seguinte, cada peça era novíssima, recém-oleada. Ele disse que os caminhões, o carregador de madeira, nada tinha sido usado. Todos tinham aquele cheiro de carro novo, placas de licença novas coladas na parte de trás. Mas os números eram claramente estranhos. Todos eram exatamente os mesmos números e letras, sem dados de validade. O avô nasceu que devia ser um trabalho de grande porte. Alguma empresa ganhou o contrato e teve que alocar todo o equipamento de madeireira de uma vez. De qualquer forma, ele estava sendo bem pago para simplesmente dirigir de um lado para o outro.
Ele chegou ao local à meia-noite para sua inspeção noturna do caminhão. Enquanto ele fazia isso, a equipe do turno anterior estava rodando caminhão após caminhão da área de carga, que era totalmente privada e cercada. Na verdade, toda a instalação foi aparentemente secreta, já que meu avô e os outros motoristas não puderam ir a nenhum lugar além dos corredores dos caminhões. Fora da cerca, havia guardas armados fazendo patrulhas pelos descobertos. Jipes davam voltas ao redor do perímetro, prontos para ir ao local ao menor sinal de problema. A única coisa que posso comparar é com os vídeos que vi da Área 51. A descrição do avô é assustadoramente semelhante. Terrenos desertos, cercas de arame farpado, tipos militares vagando por aí, tudo feito atrás de uma cerca e sob a cobertura da escuridão. Tudo parecia estranho o tempo todo, sem dúvida. Perguntas nunca foram respondidas. O que está no fundo dos trânsitos? Não se preocupe com isso. O que estamos transportando hoje? Isso está acima do seu nível de pagamento. Qual floresta vocês estão desmatando? E essa última foi recebida com algum tipo de risada abafada. O avô estava com medo. Todo o seu interior lhe disse para sair dali, e rápido. Mas o dinheiro mantinha atrás do volante do caminhão. Quando o último turno terminou, os trabalhadores da noite esperavam pelo carregamento. Toda a equipe noturna era local, enquanto a equipe que saía antes deles era totalmente privada, homens em uniformes com cortes de cabelo militar. E o boato era que todos usavam uma arma na cintura, algo sério para apenas dirigir um caminhão grande. O carregamento vinha e estava em grandes caminhões brancos, os mesmos que eram vistos na estrada o tempo todo. Todos se juntaram e começaram a viagem até a instalação de processamento, cerca de 2 horas a oeste de nós. O que honestamente era um mistério, já que não havia realmente nada por lá, exceto pela área do Chaco Canyon. Outro buraco de nada. Era tudo muito estranho, mas nada mais estranho do que quando estava na estrada. A caravana noturna inteira tinha um destaque de segurança armada, com alguns carros na frente e 2 caminhões atrás. O avô só sabia que estava armado porque ele espiou em uma das cabines quando passava por ele uma noite. Era possível ver um par de M16 cruzados sobre o console. O motorista e o passageiro usavam o que pareciam ser coletes à prova de balas. Outro grande sinal de alerta para o avô. Então, conseguimos ver as luzes. Acontecia todas as noites. Eles dirigiram todas as noites durante uma semana. Depois de saírem bem dos limites da nossa pequena comunidade, havia algumas áreas de floresta esparsa ao redor do vale. No início, eram apenas alguns flashes, alguns orbes estroboscópicos à distância, interrompidos pelas árvores, tornando mais difícil ver e rastrear. O avô dizia que eram as luzes mais finas e brancas que ele já tinha visto, como se o sol tivesse despejado seus bolsos lá nas florestas. As luzes dançavam umas com as outras, começavam a brincar de perseguição e quase tentavam piscar um código para os motoristas. E ninguém perguntou. Quando voltamos para a instalação de processamento, era apenas uma coisa não falada. Não exija, não conte. Eles sabiam que tinham algo a ver com o carregamento. Isso deixou todo mundo muito nervoso. Aqueles orbes subiam para o céu, uma após a outra, até que a floresta ficasse escura e silenciosa novamente. O avô nunca viu nada igual em sua vida. Não, senhor, ele disse. Quando falava das luzes, ele ficava muito nervoso e agitado. Dava para ver que ele estava abalado, ainda todos esses anos depois de todas as coisas que ele realmente viu. Aquelas eram provavelmente as mais inexplicáveis. Às vezes, havia pessoas ao longo das rodovias, tipos de negócios, usando ternos e gravatas. Alguns tinham até maletas. Não estendiam a mão pedindo carona ou algo assim. Apenas observavam a procissão dos trens indo pela estrada. A maioria deles era impassível, mas os que tinham expressões aparentemente alegres. Ele dizia, felizes ou satisfeitos, ou algo assim. E alguns deles parecem estar em choque. Passavam e era isso. Apenas algumas peculiaridades na estrada às 2 da manhã, sem qualquer tipo de carro. Como você pode imaginar, isso foi outro sinal de alerta para o avô. Cada noite que chegava à instalação de processamento, havia uma longa estrada sinuosa que durava 3 milhas. Entrei em um canyon.
No fundo da estrada havia uma enorme porta de aço embutida na lateral de uma montanha. Ela se abriu, e o caminhão perfurado para dentro, para dirigir para baixo da terra. Os trabalhadores de coleta explicaram ao avô que era uma mina antiga convertida em um depósito, mas não conseguiram lembrar de minas naquela parte do vale. De qualquer forma, eles estacionavam os trailers vazios e começavam uma longa viagem de volta para casa. A entrega com os madeireiros era às 7 da manhã. Faziam a inspeção do caminhão e terminavam logo após isso. O avô chegou em casa por volta das 8 da manhã, com os olhos arregalados e cheios de histórias loucas. Aqui começam as memórias iniciais. O avô e seus amigos passaram 20 anos em bares e cinemas discutindo teorias, geralmente sobre uma cerveja. Alguns deles também tinham dirigido para essa estranha empresa de madeireira, todos aqueles anos atrás, companheiros espectrais na noite, observando todas aquelas coisas estranhas que passamos. Havia uma coisa que todos concluíram. Os caminhões não tinham nenhum tipo de marcação, nem os reboques, nenhum nome de empresa, apenas um símbolo estranho estampado na porta traseira de cada um, no canto inferior. Parecia algum tipo de símbolo maçônico, definitivamente estranho, não algo que você regulamentesse. Não tinha palavras ou algo assim, apenas um símbolo circular que parecia antigo, religioso, ou algo assim. Nenhum deles nunca viu essa marcação novamente. Só viram aqueles trânsitos. Após aquela semana, todo o equipamento foi embora e ninguém nunca ouviu falar de um contrato de madeireira vindo pelo condado novamente. Meu avô foi para o túmulo sem saber o que estava transportando. Ao longo dos anos, algumas teorias razoáveis foram apresentadas, sendo a mais comum o desperdício nuclear. Naqueles dias, havia muito menos regulamentação e muita experimentação. Então, suponho que qualquer coisa é possível. O avô, por outro lado, não queria ouvir nada sobre isso. Por causa das luzes e das pessoas na estrada, ele acreditava que era algo muito mais velho, algo que estava lá muito antes. Completei 25 anos, trabalho como caminhoneiro. Ao longo da minha trajetória, já dirigi inúmeras vezes durante a noite, claro, passei por experiências incomuns. Fazia entregas para diversas empresas e frequentemente precisava percorrer todo o estado para concluir essas entregas. Certa vez, precisei atravessar o estado inteiro para levar uma carga de móveis e madeira. Grande parte do percurso se dava por estradas isoladas no deserto. Essa viagem levaria várias horas. Como já estava atrasado para começar, sabia que a maior parte do trajeto seria realizada à noite. Devido a essas estradas desérticas serem extremamente retas e desabitadas, eu conseguia acelerar um pouco além do normal. Por conta dessa velocidade elevada, assim que notei as luzes traseiras de um veículo piscando, tive que frear abruptamente para parar o caminhão e estacionar atrás do carro que estava parado ao lado da estrada, na areia. O veículo era um automóvel mais antigo, exibindo os pisca-alerta. Decidi sair do caminhão, já que queria me certificar de que ninguém estava em apuros. Dirigi-me até o carro e bati na janela. Como não obtive resposta, inclinei-me levemente para tentar enxergar dentro do carro pelas janelas escuras. Não conseguia notar ninguém dentro, assim como em todas as outras janelas, o que me fez concluir que não havia ninguém no automóvel. Voltei minha atenção para o deserto escuro e gelado ao meu redor, mesmo que não conseguisse enxergar além de 15 metros à frente. Estava me sentindo solitário naquela noite, o que me motivou a querer ajudar. Retornei ao meu caminhão e peguei uma lanterna que estava na caixa de ferramentas sob o banco do passageiro. Era uma lanterna tática com uma luz tão intensa que ofuscava os olhos quando apontada para o rosto. Assim que a acendi, ela iluminou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado junto à rodovia. Aparentemente, eu não o havia notado antes, talvez porque o estacionamento estava coberto de areia, misturando-se ao deserto ao redor. Não conseguia ver claramente o piso concreto do local. A estrutura abandonada ao lado do posto parecia antiga e provavelmente era uma loja de conveniência em tempos passados. Naquele instante, parecia lógico que o proprietário do carro piscante estivesse dentro do posto, em algum lugar. Caminhei até a porta principal do posto. Estava totalmente destruída e a minha lanterna iluminou uma boa parte daquela área. Era o que eu pensava. Certamente, aquilo
Era uma daquelas lojas de conveniência que se encontram na maioria dos postos de gasolina. Não era nenhuma surpresa que a loja não tivesse sobrevivido em uma estrada como aquelas, que tinha pouco movimento. Eu gritei perguntando se havia alguém por ali dentro e informei que estava presente para ajudar. Ouvi um eco suave naquele ambiente, o que me deixou um pouco assustado na hora. Então, escutei um som que vinha do outro lado da loja. Parecia o barulho de um sapato raspando no chão de cimento. Música. Aquele ruído se originava de entre algumas prateleiras que outrora deveriam estar repletas de bebidas ou lanches. Gritei novamente oferecendo minha assistência se alguém precisasse. Então, ouvi um sussurro profundo e pesado, que dizia. Compreendi claramente o que o sussurro disse, mas não conseguia entender por que aquela pessoa falaria assim. Também podia ouvir uma respiração pesada em um dos cantos daquele espaço. Aquilo foi o suficiente para que eu deixasse o local rapidamente, caminhando de volta para o meu caminhão. Foi isso que eu escutei. Eu fiquei completamente desorientado por alguns momentos. Não tinha certeza se o que ouvia era real ou não. Não consigo descrever bem, mas fiquei perdido. Corri até meu caminhão e liguei para a polícia porque, sinceramente, eu estava muito apavorado. Para retornar lá dentro, a polícia me pediu um ponto de referência exato, mas eu não sabia com precisão onde me encontrava. Tudo que eu conseguia mencionar era que eu estava perto de um posto de gasolina abandonado no meio da estrada no deserto. Eles solicitaram que eu permanecesse na linha para explicar melhor a localização. Mas, de repente, o veículo à minha frente ligou e começou a acelerar pela estrada. Música. Eu estava tão perdido que nem notei quando a pessoa entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava focado na ligação. Eu voltei, correndo para o posto para verificar se havia alguém lá, enquanto ainda estava na linha com a polícia. Fui em direção à parte traseira da loja de onde ouvirá a voz e a respiração. Fiquei em choque ao ver uma poça de sangue fresco no chão e só podia imaginar os detalhes horrendos do que tinha acontecido ali. Informei ao telefone que provavelmente tinha testemunhado um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas para aquele local. Eles me questionaram se eu tinha alguma informação que pudesse ajudar, como a placa do veículo, a descrição do suspeito e coisas do tipo. Tudo que consegui mencionar era que o carro era antigo e de cor escura, e contei a eles que ouvi uma voz masculina me pedindo para sair. Em seguida, ouvi uma mulher gritando enquanto eu estava deixando o local. Não havia corpos deixados para trás, mas eu tinha algumas especulações sobre o que poderia ter acontecido. A polícia definitivamente coletou algumas evidências e amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, eu ainda não possuía uma câmera veicular instalada no meu caminhão que teria registrado a placa do veículo. Mas, na semana seguinte, comprei e instalei uma câmera no painel do meu caminhão. Sem dúvida, foi uma daquelas experiências únicas que ocorrer apenas uma vez na vida e certamente me perseguirá por muito tempo ainda.